Método comparativo direto de dados de mercado, como funciona e quando usar. Esse será um método que você mais vai usar quando tiver credenciado. Você sabia que existe um método de avaliação que é responsável por mais de 90% dos laudos dentro dos bancos? E que se você não dominar ele, vai perder as melhores oportunidades do mercado? Pois é, esse é o método comparativo direto de dados de mercado. É o mais utilizado na Caixa, Banco do Brasil e perícias judiciais. É também o mais cobrado nos editais de credenciamento. Hoje eu vou te mostrar exatamente como ele funciona, o passo a passo prático e os erros que causam reprovação. Além de também te mostrar quando você deve e quando não deve usar esse método. A maioria dos profissionais acha que o método comparativo é só pegar os preços dos imóveis no mercado, fazer uma média ou mesmo jogar num programa e esperar o resultado. Tá errado. Isso é a receita para reprovação. O método comparativo exige um tratamento estatístico que tem que ser de acordo com a norma técnica, uma validação no modelo de acordo com os requisitos da norma, a análise dos resultados. Tem gente que passa às vezes 4 meses preparando uma documentação extensa para o credenciamento e vacila exatamente nesse momento. E aí é reprovado. Por quê? Porque quer fazer um laudo de avaliação como se fosse uma receita de bolo, achando que é só jogar lá um monte de informação, apertar uns botões e que o resultado que ali o software expelir é só jogar para o banco. E na verdade não funciona assim. E eu vou te mostrar como fazer do jeito certo, do jeito que os bancos exigem. Primeiramente, o que é o método comparativo? É determinar o valor de mercado de um imóvel comparando com outros imóveis similares, ou que foram vendidos e que você saiba, por quanto ele foi vendido, ou ainda você pode fazer com base em valores de anúncio. Só que obviamente que terão diferenças, nesses dois casos. A base legal para você se basear é a NBR 14653 parte 2, no nosso caso, que é a de avaliação de imóveis urbanos. E de acordo com essa mesma norma, o método comparativo é o método preferencial. Por que ele é o mais utilizado? Olha, os principais imóveis que você vai avaliar quando estiver trabalhando para um banco são apartamentos, casas, lotes. Esse tipo de imóvel nós encontramos outros no mercado que foram vendidos recentemente, às vezes um corretor consegue passar essa informação para a gente, ou ainda você consegue encontrar diversos anúncios de imóveis dessa tipologia para que você possa utilizar como base para fazer o método comparativo. Ele é o que traz o resultado mais confiável, mais fidedigno e por isso que a norma deixa muito claro que ele deve ser sempre o método preferencial. E por isso, obviamente, é o método que os bancos pedem para ser utilizado sempre que possível. Então, presta atenção. Quando é que você vai utilizar esse método? Para as tipologias mais comuns. Volto a dizer, casa, apartamento, lote, sala comercial, lojas muitas vezes. Então esses imóveis têm um mercado ativo, ou seja, tem muito valor, muito anúncio na internet. E você tendo, uma amizade, tendo uma relação comercial, uma relação com algum corretor e algum imobiliário, isso também vai aumentar a sua fonte de informações. Então, ou seja, você vai utilizar para imóveis típicos, que não são únicos ou atípicos, como por exemplo os imóveis residenciais e comerciais urbanos. E volto a bater nessa tecla que é muito importante. Sempre que possível, essa é a primeira escolha. Agora, quando é que eu não vou conseguir utilizar esse método? Quando são aqueles imóveis que pelas suas características peculiares não vou encontrar outros similares para fazer uma comparação. Então isso vai acontecer muito com imóvel institucional, com imóvel público, como por exemplo uma escola pública, prédio da prefeitura, hospitais, escolas, em algumas cidades também galpões, prédios comerciais de múltiplos pavimentos, um estacionamento. Então são imóveis que nós chamamos de atípicos. Então para esse tipo de imóvel nós não vamos encontrar anúncios no mercado, Então, ou seja, não vamos ter a informação de por quanto foi vendido um prédio daquela mesma tipologia. Mas preste atenção, nesses casos não importa o que está funcionando lá dentro. Ah, Murilo, eu tenho um prédio aqui que é de uma oficina mecânica, ele pode ser utilizado no método comparativo? Para mim não interessa o que funciona lá dentro, interessa a tipologia do imóvel. Se eu esquece que ali tem uma oficina mecânica, imagina só aquele prédio.
o formato dele, a área dele, o tipo dele. É possível encontrar outros imóveis similares? Por exemplo, às vezes eu estou avaliando um prédio de uma farmácia, mas esquece que era em uma farmácia. Será que eu consigo outros imóveis comerciais para comparar? Às vezes eu encontro um imóvel que antes era um banco, que antes era uma agência de veículos. Então, de acordo com a tipologia do imóvel, é que vai definir a metodologia. E hoje você vai aprender, então, os passos práticos desse método, como fazer uma pesquisa de dados corretamente. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento estatístico, né, que é a famosa inferência estatística que é pedida pelos bancos, e alguns erros que causam reprovação no seu laudo. Mas se você quer ver exemplos práticos, reais, com planilhas, software de avaliação, modelos de laudo, utilizando os métodos comparativo, também vou falar um pouco sobre o método evolutivo. Nas próximas semanas eu vou realizar um mini curso gratuito de avaliações e perícias. Lá você vai ver laudos, né? Eu, inclusive, eu vou fornecer modelos desses laudos do zero, com acompanhamento ao vivo. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos falar agora sobre os passos, né, para fazer esse método. O primeiro passo, pessoal, é a análise da documentação. Então, para que eu possa avaliar qualquer imóvel, eu preciso ter acesso à documentação dele. O documento mais utilizado é a chamada matrícula no Registro Geral de Imóveis. E por que esse documento é importante? É lá onde eu vou saber de fato a localização do imóvel, vou saber as características daquele imóvel. Então, lá vai ter, por exemplo, as dimensões do terreno. Muitas vezes também já vai ter as dimensões da construção. Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu fizer essa análise do documento, eu vou partir para o segundo passo, que é fazer a vistoria no imóvel. Então eu vou entrar no imóvel para verificar as suas características, tirar pelo menos uma foto de cada cômodo, uma foto da fachada, e obviamente que essas fotos precisam representar a situação atual do imóvel, no sentido principalmente do padrão de acabamento e do estado de conservação, tá? Muito importante você observar também a região ao entorno desse imóvel para que você possa identificar se existe ali alguma característica naquela região que possa valorizar aquele imóvel ou desvalorizar. Então preste atenção aqui nesse checklist básico que você vai verificar quando você estiver fazendo a vistoria. Primeiro, não esqueça de pegar a localização completa, né? Então o endereço, o bairro, observe proximidade de pontos importantes como escolas, shopping centers, academias, tudo isso pode ser um ponto valorizante. Não esqueça de pegar a área privativa daquele imóvel, a área construída se for uma casa, e se for terreno, também verificar a área do terreno. Verifique se está coerente, se está batendo com o que está no documento. Se não tiver, você pode até medir, né, ali às vezes sofreu alguma ampliação, você mede para que você coloque essa observação no seu laudo e avalie da forma que o imóvel se encontra hoje, a não ser que aquela reforma esteja completamente irregular. Então, se a pessoa fez uma construção em cima da calçada, obviamente que aquele pedaço você não vai considerar porque está irregular, visivelmente está irregular. Não esqueça também de conferir a quantidade de cômodos que tem esse imóvel, quantos quartos, quantas suítes, né? Verificar, principalmente no caso de apartamento, quantas vagas de garagem tem. Outra característica que é importante, se for apartamento, né, o andar daquele apartamento, a posição do imóvel em relação ao sol, se ele é nascente, se ele é poente, se ele tem alguma vista privilegiada, seja para um parque, para uma praia e etc. Verificar ainda o padrão construtivo, né, então se é um padrão baixo, normal, alto, registre qual é o padrão de cada cômodo, qual é o tipo de piso, qual é o tipo de parede, qual é o tipo de forro. Verifique também o estado de conservação, né, se você considera que é bom, que é ruim, que é regular. E também outra informação que pode ser importante é a idade aproximada desse imóvel, que muitas vezes você vai encontrar isso através do documento ou através de placas, né, de inauguração que tem na entrada desses prédios. Então você vai tirar, para repetir, uma foto da fachada e uma foto de cada cômodo, pelo menos que uma foto que seja ampla, que possibilite ver piso, parede e forro. Não interessa, tá, pessoal, se o imóvel está mobiliado ou não. Então você pode sim fazer a avaliação de imóvel mobiliado. É claro que por questão de capricho, né, a gente evita também tirar uma foto numa situação de caos, né? Então bagunçada, a roupa tá em cima da cama, então dá uma pequena arrumadinha ali, tira a foto. Evita também que tenha pessoas ou animais na imagem, mas não há nenhum problema em tirar fotos de imóveis mobiliados, beleza? Geralmente uma avaliação como essa, né, uma vistoria, ela não vai levar mais do que 1 hora, então é 40 minutos, 50 minutos, alguns casos até menos. Depois disso você vai para a parte que dá mais trabalho e que talvez leve mais tempo, que é pesquisa de dados de mercado. Você vai precisar encontrar uma quantidade, né, de informações de imóveis similares que ou foram vendidos recentemente ou que estão à venda. Onde que eu vou encontrar isso? Através de sites, né, como Viva Real, OLX,
OLX. Existem hoje sistemas específicos que fazem a chamada raspagem de dados, né? Como é o caso do Avelite, que eu também vou mostrar no mini curso, que é um sistema nosso, né, que permite que você faça uma coleta automatizada. Então o sistema entra nos sites e já baixa para você uma planilha Excel com as principais informações daquele imóvel. É claro que tem local, principalmente cidades muito pequenas, que esses sites não funcionam, né? Então por quê? Porque lá o mercado é muito pequeno, então as pessoas não costumam usar sites, ou às vezes são sites mesmo locais, não são grandes portais. E aí nesses casos você precisa de fato fazer o trabalho de formiguinha, que é conversar com corretores, ligar para as imobiliárias para pegar essas informações. O ideal, tá, pessoal, é que você consiga coletar aí pelo menos uns 30 dados, né? Ou seja, 30 informações de imóveis que estejam à venda, que você saiba as características desses imóveis e o valor pelo qual ele está sendo vendido, ou se for realmente uma venda que já aconteceu, o valor real daquela venda, tá? Obviamente que quanto mais dados, né, mais confiável vai ser o modelo. Então, em estatística a gente sabe como é que é, né? Quanto mais dados eu tenho na pesquisa, melhor será o resultado. Muito importante, tá, pessoal? De acordo com a norma, você precisa buscar imóveis para fazer essa comparação que sejam parecidos com o imóvel que eu estou avaliando. Então, se puder no mesmo bairro, melhor. Se eu puder encontrar somente imóveis com padrão construtivo similar, melhor. É claro, né, que eu só posso comparar apartamento com apartamento, casa com casa e lote com lote. Não tem como misturar as coisas, né? E a mesma coisa em relação à área, né? Então, se eu estou avaliando um apartamento de 40 metros quadrados, não adianta eu pegar, né, para fazer a comparação, apartamento de 200. Então, eu preciso buscar também com áreas similares, tá certo? Outra coisa muito importante é que tem que ser informações recentes. Não adianta encontrar anúncio de um imóvel que estava à venda há 3 anos atrás, beleza? Você vai anotar, como já falei, né, o endereço, então o endereço completo com rua, número, ponto de referência, qual é a área do imóvel, né, área de terreno, área construída, se for casa, né, ou galpão, por exemplo. Se for apartamento, basta a área privativa, a quantidade de cômodos, né, quantidade de quartos, de suítes, de banheiros, quantidade de vagas, o andar, né, e você vai classificar o estado de conservação e o padrão de acabamento. Muito importante, você vai precisar deixar no seu laudo da onde foi que você conseguiu essa informação. Por exemplo, foi através do corretor fulano e o telefone dele, ou pelo menos, né, o link do anúncio. Muito importante, claro que se você conseguisse encontrar somente dados de imóveis, né, que de fato foram vendidos, você sabe o valor real, seria a melhor situação, tá? Mas obviamente que isso é bem difícil conseguir, então na maioria dos casos você vai usar valores de anúncios. Só que lá no final da avaliação, você vai dar um desconto, né, através do chamado campo de arbítrio, para que você reduza um pouco o valor calculado, uma vez que os valores de oferta que estão nos anúncios, eles guardam em si uma margem de negociação na maioria das vezes. Depois que você então pegou essa coleta de dados, né, jogou em um software de avaliação de imóveis, que eu vou te mostrar na aula 2 do nosso mini curso, você vai conferir se aqueles cálculos estão fazendo sentido e se eles estão de acordo com os parâmetros da norma. Depois disso, você vai então, né, se realmente bateu tudo de acordo com a norma, você vai partir para a elaboração do laudo propriamente dito. E aí lá no item 10, né, da norma da NBR 14653, parte 2, tem exatamente quais são os tópicos que tem que ter o teu laudo. Mas, por exemplo, tem que ter a identificação do contratante, do proprietário, qual o objetivo dessa avaliação, os pressupostos, ressalvas e condições limitantes, né, dessa avaliação, um breve diagnóstico do mercado. Você também vai colocar quais foram as variáveis que foram utilizadas, né, e quais são as hipóteses que você considerou para cada variável. Vai ter que trazer a tabela de fundamentação dos dados, vai ter que trazer, obviamente, né, o relatório de cálculo ou memória de cálculo dessa avaliação. Não esquecer de inserir a tabela, né, com os dados que você considerou, né, para essa avaliação. Então vai ter lá, que se eu conseguir 30 dados, vai ter lá os 30 dados com o endereço completo, com as características do imóvel, como área, número de quartos, número de banheiros e, claro, como falei há pouco, também o contato do corretor e o telefone ou o link, né, onde aquele anúncio foi verificado, tá certo? Além disso, nos anexos vão as fotos do imóvel, né, como eu já falei, pelo menos uma foto da fachada e uma foto de cada cômodo. Se for um condomínio, né, que ele também tem área de lazer, por exemplo, você também
é bom tirar uma foto, né, da área de lazer. Vai ter também no anexo a sua ART ou RRT, caso seja uma ART ou RRT, né, simplificada, e ainda terá também uma cópia da documentação do imóvel. Murilo, quanto tempo, né, demora para eu fazer um laudo como esse, né, depois que eu já fiz a vistoria, que você falou aí que foi de 40 a 50 minutos? A coleta de dados, pessoal, hoje utilizando, né, depende muito da cidade, você utilizando ferramentas automatizadas como é o Avelite, você muitas vezes em 1 hora, no máximo, você consegue estar com a pesquisa feita. É claro que você precisa fazer uma análise, né, daquilo que o programa trouxe para você, para verificar se está coerente e às vezes até fazer ali um filtro, digamos assim. Se você for ter que fazer essa pesquisa, né, de fato ligando, entrando em contato com corretores imobiliárias, pode demorar mais um pouco, então pode ser aí 2, 3 até 4 horas. E a questão, né, da elaboração do laudo e do cálculo, utilizando o software específico, vai depender muito da tua experiência, né? Então é claro que o teu primeiro laudo, você pode às vezes ficar quebrando cabeça 1 semana ou mais para fechar. Por quê? Porque é a primeira vez que você está fazendo. Agora, depois que você pega a prática, você vai conseguir fazer muito mais que um laudo por dia. Então hoje eu tenho alunos que fazem até 60 laudos por mês, né, com base, né, nessa experiência. Então quais são alguns erros que podem causar a reprovação do teu laudo? Primeiro, encontrar dados muito diferentes daquele imóvel que você está avaliando. Outra coisa importante, você não considerar as características que mais valorizam ou desvalorizam aquele imóvel no momento da avaliação. Outra coisa importante, o resultado final daquela avaliação está totalmente incoerente com o mercado, então você tem que ter esse senso crítico. Muitas vezes você pode ter um cálculo que está todo de acordo com a norma, mas o resultado está muito discrepante do mercado. Então você precisa sempre refletir, né? Ter um senso crítico para que você possa avaliar o resultado final. Ainda pode acontecer do seu cálculo, né, não atender à norma em alguns dos pontos que é preciso que você verifique ao final. Então, muito importante para reforçar, quando que eu devo utilizar o método comparativo? Nos imóveis típicos, né, ou seja, comuns de mercado, apartamento, casa, lote, quando há dados disponíveis, ou seja, informações de outros imóveis similares que ou foram vendidos recentemente ou estão à venda, que tem um mercado ativo na região. E você não vai utilizar quando for um imóvel atípico, né? Como eu já citei alguns casos, posto de gasolina, às vezes um prédio comercial de grande porte, um prédio industrial, um institucional, uma obra pública. Nesses casos, você não vai encontrar outros prédios parecidos com aquele, com as características parecidas, né? Para que você possa fazer um método comparativo, e aí você vai para outros métodos, né, da norma, como é o caso do método evolutivo e o método involutivo. A grande sacada é, o método comparativo não é somente comparar ou fazer uma média dos valores dos imóveis, é modelar estatisticamente o mercado. O teu modelo tem que conseguir explicar os valores do mercado de acordo com as características do imóvel daquela região. Então aqui que está a diferença entre amadores que comparam manualmente e profissionais de avaliações que de fato dominam, né, a norma técnica. Muitas vezes um amador ele pode encontrar um imóvel e avaliar em 450 mil, mas você rapidamente olhando os anúncios, você pode enxergar que o mercado está com um valor muito discrepante desse valor. Então provavelmente faltou alguma informação importante no laudo do profissional amador que não levou em consideração na avaliação. Portanto, é muito importante relembrar os principais passos do método. Então analisar a documentação, vistoriar o imóvel, fazer a pesquisa de dados, fazer o cálculo no software e depois, por último, elaborar o laudo. Se você quer aprender de forma definitiva como elaborar esses laudos na prática, com exemplos reais, eu tenho um convite para te fazer. Nos próximos dias eu vou fazer um mini curso online gratuito e com certificado. Para que você possa participar é muito fácil, eu deixei aqui, né, o link de inscrição e aí você vai lá, clica, preenche teu cadastro e entra no grupo. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar aqui. Você já fez laudo pelo método comparativo? Quais são as suas principais dificuldades? Comenta aqui que eu quero saber para que eu possa exatamente pegar a tua dúvida e utilizar no nosso próximo mini curso. Um forte abraço e até a próxima.